Bem-vindos, vamos dar uma olhada aí nas ações da Kepler Weber. Vamos ver aí o que a gente pode esperar da ação que está subindo forte. Vamos ver qual seria o nosso preço-alvo, se vale a pena continuar comprado ainda. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente consegue pegar de mais interessante aqui no gráfico. Tá? No gráfico semanal aqui a gente já pega algumas informações. Tá? O maior volume de negociação está lá embaixo, então ele fica irrelevante por enquanto. Tá? A gente vê aqui um padrão de rejeição aqui bem marcado. Então a gente vê aqui, ó, topo, fez o movimento de queda, rejeitou esse movimento de queda e fez o movimento corretivo justamente para testar essa região aqui. Então, esse aqui, para quem pegou, foi uma compra bem fácil. Infelizmente, eu não vi a tempo, mas aqui, justamente quando ele tocou nessa região, ele ainda deixou esse dojizinho bem pequenininho aqui no semanal. Então, aqui foi uma compra aí bem fácil no rompimento dele para cima, tá? Então agora vamos dar uma olhada justamente o que a gente pode projetar de alvos, vamos passar para o diário também, que a gente consegue pegar um pouquinho mais de informação e vamos ver aí o que a gente pode ter de preço-alvo para as ações da Kepler, tá? Passando aqui para o diário, a gente já vê o maior volume tá aqui em cima, tá? Vou deixar marcado. Então a gente vê que tem toda essa acumulação aqui, fundos aqui, topo. Então essa é uma região bem importante do gráfico. E a gente consegue ver aqui que ele já rompeu essa região depois de testar justamente esse maior volume aqui, tá? Então ele testou essa região, validou e já rompeu para cima. Então a gente vê que mesmo com a bolsa caindo, a ação está bem forte e continua subindo, tá? Depois daquele candle do semanal, a gente vê que ele deu uma oportunidade aqui de compra, tá? Mas depois disso ele basicamente só subiu em linha reta, não deu muita chance aí para quem não estava comprado e aparentemente ele não tá com cara de que vai dar alguma chance, tá? Então para quem tá comprado aqui, se fosse eu, já teria deixado meu stop abaixo dessa região, aqui abaixo dos 9 reais, tá? Já dá para deixar um stop aí bem interessante, já fica livre de toda essa região aqui que serviria como resistência agora. E o alvo para as ações, claro, tá primeiro nesse topo aqui. Então o primeiro alvo seria entre 11 e 12 reais. Vou deixar marcado aqui. Tá? Então a gente tem aqui o 12 e o 11 reais. Esse aqui seria o primeiro alvo, tá? Mas ao que tudo indica, a gente deve fazer mais um movimento de rejeição de baixa. A gente faria justamente aqui, ó. Fez topo, jogou preço para baixo e agora ele está a caminho de fazer esse movimento aqui de rejeição de novo. Tá? A gente vê no semanal que ele tem justamente um volume bem interessante aqui já se formando no semanal. Então já é mais um indício aí que um stop abaixo dessa região ficaria bem interessante. E eu projetaria aí um alvo final para as ações da Kepler lá nos 13. Então a gente teria aí um pouquinho mais acima aqui, mais 6%, e depois o alvo final, se tudo der certo, lá nos 13 reais em 24% ainda mais de alta, tá? Então as ações da Kepler Weber estão bem fortes, não tem nenhuma indicação aí que a gente possa reverter por enquanto, e o alvo, para mim, fica lá em cima, na casa dos 11, depois 12 e depois 13 reais, tá? Então a gente tem que ficar atento justamente também nessa região, que a gente já viu que tem grandes volumes aparecendo, então ele não pode falhar na continuidade da alta nessa região. Mas por enquanto segue tudo tranquilo e a tendência deve ser aí de alta, pelo menos a bater antes, batendo nesses alvos, e aí depois sim a gente fazia uma reavaliação para ver se vale a pena continuar comprado ou não. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Kepler Weber. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários. Assim que possível eu mando pro canal, beleza? Valeu!